agora no 8 de janeiro vai ter o evento em Brasília e nós vimos governadores, políticos falando não, eu não vou, ou soltando carta criticando a celebração do 8 de janeiro, o evento de memória do 8 de janeiro. E eu também tenho pesquisadores que apontam a importância de lembrar o 8 de janeiro como lembrar o 31 de março, né? Que foi um golpe à democracia brasileira. Como é que o senhor vê esse processo de normalização com o tempo? Olha, Sakamoto, essas pesquisas e o Felipe Nunes da Quest acho que prestam um serviço muito importante, revelando a opinião pública a cada momento, mas eu acho que é sempre preciso contextualizar e relativizar. A opinião pública, na frase tradicional, é como nuvens, elas vão mudando de configuração e mudando de lugar. A gente não deve ser indiferente à opinião pública, mas também não deve pautar a vida pela opinião pública. Como eu falei anteriormente, quando aconteceram os eventos, aquelas pessoas atirando Cristo no chão, quebrando fotografias, pisando na bancada do Supremo, destruindo telas valiosíssimas no Planalto, as pessoas indignadas queriam uma punição rigorosa. E aí é uma característica da alma brasileira, o tempo vai passando, as pessoas vão ficando com pena. Tem um verso, uma música muito bonita do Chico Buarque, em que uma voz portuguesa entra declamando e fala, e se a sentença se anuncia bruta, mais depressa a mão cega a executa, pois que senão o coração perdoa. É um pouco a alma brasileira. Depois, à medida em que o episódio vai se distanciando no tempo, a indignação vai sendo substituída por uma certa compaixão, digamos assim. E, no fundo, a gente tem que ficar no meio termo, que é a punição moderada. De modo que não é incomum na vida, na medida em que a distância do tempo vai afastando os que efetivamente sofreram e conviveram com aquilo. Até o Holocausto, hoje você tem pessoas que negam ou que não dão importância. Não é incomum acontecer isso, não. Mas as instituições, como eu disse, não devem ser indiferentes à opinião pública, mas não podem se mover pela opinião pública. Recentemente, uma pesquisa do Datafolha deu que o Supremo tinha um índice de rejeição, se não me engano, de 38%. Estou citando de memória, mas aquilo me deu um alívio imenso. 38%. Porque nós decidimos, Tales e Sakamoto, as questões mais divisivas da vida brasileira, de interrupção de gestação, passando por drogas, passando por questões ambientais, por questões indígenas. Nós estamos sempre interferindo com interesses poderosos. Quando a gente julga a favor do contribuinte, o governo fica aborrecido. Quando a gente julga a favor do governo, o contribuinte fica aborrecido. A gente está sempre desagradando alguém. De modo que você não pode aferir a importância e o prestígio de um tribunal, por exemplo, em pesquisa de opinião pública, porque interpretar a Constituição e fazê-la valer muitas vezes significa desagradar setores importantes da sociedade que vocalizam essa insatisfação e tem todo o direito de vocalizar. De modo que quando eu ouço dizer, olha, a opinião pública tem uma visão crítica do Supremo, eu achei que 38% foi até bem modesto para quem desagrada tanta gente como nós desagradamos. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu mesmo determinei a desintrusão das terras Yanomamis, tinham naquele lugar 1.000 índios e 5.000 invasores. Se fizer uma pesquisa de opinião pública, eu vou perder de 5.000 a 1.000. Mas fazer a coisa certa não é necessariamente agradar à maioria. Portanto, é preciso relativizar essa figura opinião pública sem tratá-la com desimportância. Mesmo assim, 89% das pessoas condenam. E 89%, e ainda ali a pesquisa, boa parte dos eleitores dos ex-presidentes condenam os episódios de 8 de janeiro. A democracia tem lugar para conservadores, tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas. A alternância no poder é uma bênção. Ela só não tem lugar para os que querem negá-la, para os que não aceitam os resultados eleitorais. E, nesse ponto, quer dizer, a não concessão, a não passagem da faixa, também foram fatores que estimularam um pouco esse desrespeito às instituições. De modo que
Eu acho que o esforço que nós temos que fazer no Brasil é, na convivência entre conservadores, liberais e progressistas, restabelecer a civilidade, a capacidade de você conversar com alguém que pensa diferente, colocando os argumentos na mesa, sem se ofenderem, sem se desqualificarem. Eu acho que o maior mal desse período mais recente que nós precisamos superar é a incivilidade, o ódio e a inaceitação do outro. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática. Eu tenho procurado trabalhar por isso e tenho conversado com todos, discretamente, sem alarde, mas tenho conversado com todos os setores da sociedade, dos mais progressistas aos mais conservadores, procurando levar essa palavra de civilidade e de tolerância, porque como eu não tenho nenhuma ambição política, eu me sinto autorizado a fazer isso. É o país voltar ao que é. O Brasil deixou de ser Brasil. Não é traço característico do brasileiro esse ódio, essa agressividade. As famílias precisam se reconciliar, os amigos precisam poder voltar a tomar um chopp sem se ofenderem, sem se agredirem. Portanto, pensar de maneira diferente não significa odiar o outro. Nós precisamos retomar a civilidade no Brasil. Para a gente encerrar aqui, ministro, o ato de hoje, 8 de janeiro de 2024, um ano após esses ataques golpistas, né? O que esse ato representa, o que ele significa, a importância desse evento de hoje aí em Brasília? Eu acho que ele representa uma revivificação da memória. Foi um episódio triste e eu acho que a gente precisa virar a página, mas não deve arrancar a página da história. Esse talvez tenha sido o mais virulento ataque às instituições, certamente nos últimos 35 anos de reconstitucionalização, mas talvez de toda a história, o ataque físico e o ataque simbólico à democracia. De modo que é preciso, muitas vezes, enfatizar a memória dos eventos para que as pessoas fiquem sabendo, quem não saiba, e para que eles não se repitam. Esse foi um momento muito triste da história do Brasil. E eu gosto de destacar, Tales e Sakamoto, talvez a coisa que mais tenha me impressionado, como pessoa, e como uma pessoa que procura viver uma vida espiritualizada. O que mais me impressionou foi o relato de um dos policiais judiciais do Supremo, de que o sujeito, depois de dar uma marretada na parede, quebrar retratos, arremessar objetos, tacar fogo no tapete, as pessoas ajoelhavam e rezavam fervorosamente, se você puder acreditar. Portanto, criou-se essa implausível combinação de religiosidade com ódio, com desrespeito ao próximo, com violência. A religiosidade, a espiritualidade é o oposto disso. Portanto, eu fiquei me perguntando que inspiração, que força terá empurrado essas pessoas por uma ribanceira moral que, invocando a religião, não são capazes de distinguir o bem do mal. Esse talvez tenha sido um dos fatores mais marcantes da minha percepção dos eventos. Religião e ódio não andam juntos, não são coisas que combinem. E, portanto, também isso nós temos que enfrentar.